Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, o seu podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio vamos conversar com Sandro Garran, fisiologista e preparador físico com passagens por diversos clubes brasileiros e internacionais. Atualmente trabalha com as categorias de base da seleção brasileira, tendo feito parte da equipe que acompanhou os jogadores campeões olímpicos em 2020. Fala, Sandro, beleza? Queria que você falasse um pouco da sua formação e como você chegou até os clubes. É um prazer estar aqui falando com vocês, todos os ouvintes. Eu sou formado academicamente, eu me formei na Estácio de Sá, me graduei em Educação Física e realizei pós-graduação, mestrado, estou agora iniciando meu doutorado fora do Brasil, em Portugal. E eu comecei estagiando no Olaria, aqui no Rio. Passei por algumas categorias no Olaria, categoria de base, inclusive o time profissional. E a partir daí, como preparador físico, e a partir daí acabei passando por vários outros clubes, né? Passei pelo Fluminense nas categorias de base, após o Olaria. Foi muito importante aí na minha formação. Fui para fora do Brasil, atuei em 2 países fora do Brasil, Tailândia e Arábia Saudita. Rodei por alguns clubes menores, digamos assim, de menor expressão no Rio de Janeiro, que também tem um carinho muito grande, foram muito importantes aí para o meu crescimento como profissional. Inclusive, considero que hoje eu atuo como fisiologista, e eu considero que hoje fez muita diferença na possibilidade, né, de eu estar atuando como fisiologista, foi passar por clubes em que eu não tinha, como preparador físico, a possibilidade de ter um departamento de fisiologia colaborando comigo. Após passar por esses clubes, eu tive a oportunidade de retornar ao Fluminense, em Xerém, nas categorias de base, fazendo a coordenação da área de preparação física e fisiologia, juntamente com o departamento médico. E após o Fluminense, eu tive a oportunidade de ir como fisiologista na equipe profissional do Vasco, onde eu permaneci aí por quase 2 anos antes de vir para a seleção. Sandro, você comentou aí que trabalhou em 2 funções, preparador físico e fisiologista. Queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a diferença entre os 2 trabalhos, o que você fez em cada um deles, para a gente entender, para o pessoal entender melhor qual é a função do fisiologista dentro do futebol. Então, a preparação física ela está talvez mais ligada à execução, né? Como preparador físico, você direciona, você executa um treinamento, você direciona o estímulo físico, né, para condicionar fisicamente o atleta. A fisiologia está diretamente ligada à preparação física, mas está mais direcionada a monitoramento, a adquirir dados, a ajudar no planejamento. Então, a preparação física e a fisiologia andam lado a lado. A fisiologia, hoje, ela não auxilia também somente a preparação física, ela está diretamente ligada também à fisioterapia, a medicina, a nutrição, a própria área técnica. A fisiologia eu vejo como uma área auxiliar, mas de extrema importância hoje para o esporte, para todos os esportes, né? A gente fala aqui de futebol, é a minha experiência, mas outros esportes também, com certeza, têm a mesma importância, né? Sandro, você poderia falar um pouco qual a diferença do trabalho com a categoria de base e os jogadores profissionais? Então, a gente tem algumas diferenças, né? Inclusive, nas categorias de base, você também tem diferenças de idade para idade. Cada idade, cada categoria vai ter uma característica aí de física, etapas diferentes de desenvolvimento, né,
físico, e aí isso altera a questão das avaliações que a gente faz, altera o planejamento, né? E aí no monitoramento a gente vê isso, no monitoramento dos treinos, né? Diariamente, dos jogos. E também, óbvio, tem uma diferença grande com a categoria profissional. Sandro, você comentou que tem passagens além do Brasil pela Arábia Saudita e pela Tailândia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é trabalhar em mercados tão diferentes. Você aqui no Brasil, que é uma liga conhecida nacionalmente, assim como muitas ligas europeias, a Arábia Saudita e a Tailândia são mercados mais afastados do nosso ponto de vista, que a gente normalmente não tem muito conhecimento do futebol. Você podia contar para a gente como é trabalhar lá, principalmente o trabalho em si, se tem alguma diferença de uma liga que teoricamente é mais forte para uma liga que também teoricamente é mais fraca, e quais dificuldades você encontrou, língua, entendimento dos jogadores, essas coisas? Sim, é diferença muito grande, né? É uma experiência maravilhosa ter podido trabalhar nesses dois mercados. Sempre tive curiosidade e tive a sorte de ter a oportunidade de estar preparado para ir. A diferença, tem muitas diferenças, mas tem muitas semelhanças também. Eu cito como maiores diferenças, talvez as culturais, com relação à alimentação, no caso da Arábia, religião, que influencia diretamente. Por exemplo, na Arábia Saudita, a questão da religião influenciava porque tinham horários, o islamismo, né, eles têm horários de reza muito rígidos, a ponto de, em um jogo na Arábia Saudita de categoria de base, na época era sub-20, antes da gente estar lá da comissão técnica estar na categoria profissional, a gente estava na sub-20, antes de assumir o profissional, e num desses jogos a gente estava já nos preparando ali no vestiário, e aí tinha um horário para aquecimento, e a gente estava chegando praticamente no país e isso ainda não tinha acontecido. Mas próximo ao final do tempo do aquecimento, a gente teve que interromper porque era um horário de reza, que estava bem entre o término do aquecimento e o início do jogo. E aí para-se tudo, né? Independente do que estiver acontecendo, tem que parar para eles rezarem. E então eu cito isso, a religião, cito a alimentação, o tipo de alimentação, os costumes, né, mudam muito. Agora tem muitas semelhanças. A gente vai para esses países e nota o quanto o Brasil é reconhecido mundialmente, né, com futebol. É impressionante o quanto eles gostam do nosso país e dos jogadores, né, mais famosos e acompanham e dão valor a isso. A gente isso é maravilhoso. A gente é sempre muito bem recebido, cria amigos lá e isso acaba com certeza facilitando não só no trabalho, na receptividade deles com o nosso trabalho, porque eles admiram o nosso futebol, mas também no dia a dia, coisas do dia a dia simples, como ir no mercado, parar num posto de gasolina para abastecer, é bem legal. Sandro, você esteve presente com a equipe que foi campeã olímpica agora no Japão. Eu gostaria que você falasse um pouco contra a preparação e se o fuso horário mudou um pouco a rotina do seu trabalho em relação à equipe. Com certeza. A questão do fuso horário, na realidade, foi uma preocupação aí até para definir todo o planejamento, né? Esse planejamento, tirando aí, vamos dizer, do planejamento mesmo final, né, da competição, porque na realidade esse planejamento até chegar nas Olimpíadas começou em 2019 com a competição lá em Toulon. Mas falando do planejamento da competição, já alguns meses antes, a gente já fazia reuniões semanais para traçar todo o planejamento, e o fuso horário era uma das questões que influenciou muito no planejamento. A gente teve o problema com a questão da pandemia,
em que a gente não pôde planejar exatamente da melhor forma ou da forma que a gente entendia que seria a melhor forma, por conta de restrições da pandemia com relação, por exemplo, a quando a gente poderia chegar no Japão, ou qual país a gente poderia passar antes de chegar no Japão. Então, isso dificultou um pouco, mas eu acredito que a gente conseguiu, mesmo assim, executar um planejamento muito bom. O fuso horário exige adaptação, uma adaptação grande, ainda mais quando você viaja e troca 12 fusos, né? 12 zonas. A gente tem, inclusive, diferença de adaptação quando a gente troca essas zonas indo para oeste ou indo para leste, com relação a atrasar ou adiantar o sono. E a gente conseguiu planejar de uma forma em que a gente foi para a Sérvia, realizou um amistoso, e lá a gente diminuiu um pouquinho, fez uma pré-adaptação, esse fuso de 12. E aí, quando chegou no Japão, faltando 7 dias para a estreia, a gente conseguiu adaptar um pouquinho mais rápido lá no Japão e aproveitar um pouco melhor os treinamentos. Porque realmente é bem pesada a adaptação, principalmente ao sono. Não só ao sono, você tem várias outras questões ligadas ao fuso, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um planejamento e no que resultou aí na conquista da medalha de ouro, né? Sandro, nas suas 2 funções, preparador e fisiologista, você trabalhava muito com o físico dos jogadores. E nessa questão, a gente tem um problema muito grande no futebol mundial, na verdade, que são as lesões. A gente tem como uma das lesões mais marcantes aqui para a gente no Brasil a lesão do Ronaldo, as 2 lesões do Ronaldo no joelho, que poderiam ter encerrado a carreira dele, mas enfim, infelizmente não aconteceu. Eu queria saber de você, primeiro, se é possível ter um trabalho para prever lesões desse grau, porque a lesão dele não foi uma lesão comum, como uma muscular, que você vê que o músculo está desgastando e você pode prever uma lesão. Então, lesões como essa dele, do joelho, podem ser previstas. E, segundo, como é feito o trabalho pós-lesão? O que vocês podem fazer pós-lesão se o jogador, depois da lesão, consegue voltar a ter o mesmo... Você consegue trabalhar com ele igual trabalhava antes, ou precisa ter trabalhos específicos da lesão em diante? Como é feito esse trabalho? Essa é uma pergunta muito boa, Igor. Eu vou, já na pergunta, eu vou iniciar aí, puxar um dos ângulos aí para se observar que é bem interessante. Você falou de prever a lesão, né? E na pergunta você citou a musculatura desgastada, você já observou alguma coisa ali e aí vai prever que vai lesionar. O futebol é um esporte multifatorial, de eventos, na realidade, imprevisíveis, né? Durante o jogo. Quando o atleta vai chutar, para onde vai a bola, onde ele vai ter que dominar, qual movimento ele vai ter que fazer, isso tudo é imprevisível. É um esporte multifatorial de interação, aberto, né? E aí o que a gente faz é prever a lesão. As lesões são imprevisíveis. Não tem como antes de um jogo você falar aquele jogador vai lesionar. Senão ninguém lesionava. O que a gente faz é tentar monitorar, adquirir dados, observar, analisar, para, com alguns dados e alguns fatores, identificar que o risco está aumentado. Então, vamos lá, aquele jogador, naquele dia, vai ter um risco aumentado de se lesionar. Ele pode lesionar ou não. Ele só vai ter um risco maior. E aí, em cima disso, eu acho que bons profissionais, estrutura, boa comunicação, de extrema importância, boa comunicação entre todos os profissionais, entre todos os setores, e avaliar todo o custo-benefício e o risco é o que vai definir se você vai ter mais atletas lesionados ou menos no teu elenco.
Existem situações em que você analisa um risco aumentado e aquele risco é válido, mesmo você sabendo que aquele atleta pode lesionar. Até porque você não pode ter certeza que ele vai lesionar. E aí é multifatorial, citando aí, você pode ir de um fator simples como avaliar que aquela musculatura daquele atleta está mais desgastada, a um fator que parece que bobo, mas como o clima. O clima pode aumentar o risco de lesão. Um jogo no sol, temperatura normal, gera um risco. O jogo debaixo de chuva ou na neve vai gerar outro risco. Vai expor os jogadores a outro nível de risco. Então, eu acho que a evolução aí da tecnologia, a entrada maior da tecnologia, a evolução da tecnologia ligada ao esporte, as ferramentas que a gente tem hoje, a quantidade de profissionais, a facilidade que a gente tem hoje para adquirir informação, para melhorar como profissional, a questão da estrutura, óbvio, a qualidade dos profissionais e a comunicação entre os setores e os profissionais é o que vai melhorar, diminuir a possibilidade dentro de um clube, independente do esporte, eu vejo, de você diminuir a quantidade de lesões. Sandro, recentemente o jogador do Corinthians, Luan, contratou 4 profissionais para ajudar na carreira dele. E entre eles tem um fisioterapeuta. Os jogadores procuram um profissional com certa frequência? E se sim, quais são os maiores motivos? A fisioterapia não é minha especialidade, mas eu estou o tempo todo, a fisiologia está o tempo todo próximo da fisioterapia, né? A fisioterapia hoje atua com uma importância enorme aí na prevenção e na reabilitação, junto com a preparação física, junto com a fisiologia e com a área médica, né? Muitos atletas hoje têm profissionais, não só fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas e por aí vai, pessoais, né? Eu vejo que, principalmente quando os atletas vão para fora do Brasil, eles contratam esses profissionais, às vezes pela adaptação a uma adaptação pior, dependendo da nacionalidade, você ter menos conhecimento, você confia num profissional que te acompanhou desde que você era das categorias de base, você confia naquele profissional, desde isso até com relação a dependendo do clube. A gente tem, eu acho que o brasileiro, no geral, tem o costume de valorizar muito o internacional, né? O que vem de fora. E, às vezes, a gente desvaloriza o que a gente tem aqui. Eu fiz umas 2 viagens e visitei alguns clubes fora do Brasil. E eu vi que tem clubes, óbvio, que tem estruturas maravilhosas, que a gente hoje está com alguns clubes brasileiros que não deixam a desejar, se comparar é a mesma coisa. E você tem clubes lá fora que tem menos do que alguns clubes aqui. Não só em estrutura, mas também com profissionais. Então, muitas vezes os atletas vão lá para fora e sentem falta de algumas especialidades e algum tipo de trabalho que a gente executa aqui no Brasil. E aí isso, na realidade, é a valorização nossa, né? E aí eu acho isso. Vários atletas, quando vão lá para fora, acabam levando profissionais e aí, quando voltam para o Brasil, trazem esses profissionais e continuam, apesar de que aqui no Brasil é um pouco mais difícil, eu acho, é muito mais sensível. A gente tem um calendário muito mais conturbado, muito mais cheio do que lá fora. Principalmente se você pegar mundo árabe, China, você tem lá muito menos jogos. Então, a atuação desses profissionais para melhora de performance, para prevenção, é muito importante. Quando a gente vem aqui para o Brasil, ela é importante, mas ela se torna mais sensível porque a gente tem um calendário mais cheio.
Sandro, você está há quase 10 anos na seleção brasileira, trabalhando com a base, participou da preparação final para essa Olimpíada de Tóquio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é trabalhar com a seleção, porque a gente imagina que com a seleção os clubes sejam um pouco diferentes, até porque com o clube você está com um jogador durante um período maior, se tem um contrato de 3 anos, você está no clube de 3 anos, você está com ele esses 3 anos, na seleção você vai ver jogadores diferentes de tempos em tempos, vai sempre trocando. Eu queria que você falasse um pouquinho como é atuar com esse pessoal, se vocês escolhem dados dos clubes também para ajudar vocês na preparação, como que vocês interagem com esses clubes quando chegam na seleção? Realmente é bem diferente. No clube você tem uma continuidade, né? Você está todos os dias, às vezes de um ano. Apesar de que existem as trocas nos clubes também, né? De elenco. Existe a rotação desses jogadores também, mas é muito menor, né? Na seleção, o normal são períodos de 10 a 15 dias, e quando a gente vai para a competição, que a gente fica um pouco mais de tempo com esses atletas. E aí a diferença está justamente nisso. Para quem trabalha na seleção, não só eu, né? Entender e ajustar e planejar e ajudar a planejar melhor esse tempo dos atletas com a gente cria um canal de informação direto com os clubes. A gente tem uma troca de informação com todos os clubes que têm jogadores convocados. E essa troca de informação é importante para a gente, mas é importante também para o clube. Porque a gente, que tem menos contato, quando um jogador chega na seleção, a gente saber exatamente o que ele fez nas últimas semanas, ou as avaliações pré-temporada dele, quais são, é muito importante, mas quando o atleta volta para o clube, imagina que eu não passasse dado nenhum para o clube. Ele fica com uma semana, 10 dias em branco. Ele perde o controle. Então, o controle agudo ali. E abre uma lacuna que é perigosa. Então, é a grande diferença. E eu acho muito legal essa questão de hoje até a tecnologia facilitar essa troca de informações e estreitar esse canal, essa troca aí com os profissionais dos clubes, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Sandro, a gente queria agradecer a sua participação e fazer uma última pergunta para fechar o episódio. E se você também poderia emendar suas redes sociais para o pessoal acompanhar seu trabalho, entre outros fatores. A pergunta é a seguinte: o que você espera do futuro da seleção brasileira e principalmente esses meninos que foram campeões de Tóquio? Acredita que eles podem formar a base da seleção na próxima Copa do Mundo ou a de 2026? Agradeço vocês aí, Léo, Igor, bastante aí pela participação, a todo mundo aos ouvintes. Eu acredito sim, eu acho que a seleção, não só como clube, também a seleção, a questão das categorias de base é também para preparar os jogadores que estão para se tornar os jogadores que vão defender a nossa seleção principal. Os jogadores que vêm para a seleção mais novos acabam adquirindo experiência internacional, experiência com a camisa, e isso pesa, assim como nos clubes. E eu acredito sim que esses jogadores que estiveram defendendo a gente nas Olimpíadas, vários deles em breve estarão defendendo nossa seleção principal. São jogadores de extrema qualidade e já com uma identificação muito grande com a seleção brasileira. Eu acredito sim que eles em breve vão estar na principal, defendendo aí e lutando aí pela Copa América, pelo Sul-Americano, pela Copa do Mundo, pelos campeonatos, pelos torneios, pelos amistosos, pelos jogos que a seleção principal disputa. Sandro, mais uma vez a gente queria agradecer a sua participação, porque o pessoal que está ouvindo a gente na caixa de som, no fone de ouvido, esse foi mais um episódio do Por Trás dos Microfones. Além do Sandro, você também encontra mais conteúdo sobre esse e diversos outros assuntos no Instagram do podcast, @portrásdomic_, e no nosso
no nosso Twitter. Basta procurar por L Cardoso 21 ou Santana Igor 27. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.